Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Porque se fosse para se basear na Bíblia, em primeiro lugar, a pessoa que vai ser o anticristo, ela não se destacaria, ela não aparece, ela não tem nome, ela não é um grande líder, um grande personagem. O anticristo é uma figura de surgimento tardio, porque no processo da cronologia dos acontecimentos tem que surgir primeiro 10 reis que vão fazer uma aliança entre si, montando as bases de uma espécie de novo império. Esse reino, que a gente chama de reino do anticristo, na verdade não é ele quem cria, não é ele quem tem a ideia, ele não é o idealizador, não é o grande solucionador dos problemas do mundo. Na verdade, ele é um usurpador. Ele é um chifre pequeno, se comparado aos chifres da formação original. Então, primeiro surgem 10 homens, que são comparados a 10 reis, né? Que são 10 chifres que representam 10 reis. Aí sim, esses 10 reis é quem vão instituir a ideia desse novo império. Depois que tudo já estiver organizado, etc e tal, aí vem esse chifre, que comparado aos 10 anteriores da formação original, ele é pequeno, é inexpressivo, é irrelevante, ele não está debaixo dos holofotes, ele não está sendo visto, não é conhecido. Qualquer pessoa que estiver em alta, com certeza não é o anticristo. Daí esse chifre pequeno, quando surgir e entrar nesse império que vai ser montado não por ele, mas por 10 homens anteriores a ele, ele vai antipatizar com 3 e parece que vai derrubar esses 3. E dali para frente ele assume a liderança, pelo menos é o que dá a se entender, tanto no livro de Daniel, como também nas figuras que são muito parecidas com as de Daniel que aparecem em Apocalipse. Aí ele assume a liderança, né? Mas ele não é aquele grande orador, resolvedor dos problemas do mundo, que vai oferecer soluções de paz e de saúde e de milagres e disso e daquilo. Não, ele surge depois, usurpa uma posição que não é dele. Da mesma forma, quando ele entrar em Jerusalém, ele não vai entrar porque o pessoal vai pensar que ele é o Messias, como muitas pessoas no imaginário popular também tem, né? Não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que ele vai ser recebido, aclamado. Não, ele vai usurpar uma posição que não é dele. Paulo chega a dizer que ele vai realmente entrar no santuário, se assentar como se fosse o próprio Deus, mas não significa que ele vai ser aceito, recebido, aclamado. Não, ele vai fazer o que não deve num lugar que não é seu. Tanto o reino dele não é dele, porque ele vai tomar da mão dos 10 e vai assumir uma posição na marra, como também quando ele entrar em Israel e Jerusalém e sentar no trono, ele vai fazer isso na marra, na força. Não é por aclamação nem dos parceiros dele, né? Do pessoal com quem ele tem mais afinidade, e nem do povo da terra que ele vai invadir, que é a terra de Israel. Então o anticristo ele é um usurpador, mas ele surge somente depois que os 10 reis tiverem montado essa aliança e tudo mais. E outra, a Bíblia também mostra de que família ele vem, de que etnia o anticristo vai surgir, qual religião o anticristo vai praticar, porque o anticristo ele será um líder, em primeiro lugar, religioso. Muita gente não entende isso. Tem gente até que se escandaliza quando ouve alguém falar isso, porque pensa que o anticristo é um líder simplesmente político, né? E que o aspecto religioso das suas empreitadas vai ficar como se fosse na responsabilidade do secretário dele. O falso profeta, o pessoal fala, né? Mas, na verdade, todos os textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mostram o anticristo com caráter, em primeiro lugar, religioso, em segundo lugar, militar, em terceiro lugar, político. As 3 características estão num homem só. Não é o falso profeta que faz os milagres e o anticristo cuida de assinar os papéis nos seus tratados bilaterais ou multilaterais com as nações. Não é assim. É o anticristo que faz tudo e é ele quem abraça todos os outros aspectos que aparecem na Bíblia, né? Você vê isso tanto em Daniel, que fala muito ali sobre as questões dele ousar desafiar as potências do mundo por causa do auxílio que ele acredita que tem do Deus estranho. Com o auxílio de um Deus estranho, ele lutará contra as grandes fortalezas. Então, é tudo com base na sua fé, na sua religião, nos seus pensamentos sobre o seu Deus. Tanto no Antigo como no Novo. Inclusive, segundo Tessalonicenses capítulo 2, Paulo chega a dizer que ele fará sinais, maravilhas, procedentes da mentira, empoderado por Satanás, né, que é a antiga serpente, o grande dragão, que o pessoal, no meu ponto de vista, né, que vai seguir ele chama de Alá, mas na verdade é o grande dragão, é Satanás, e empoderado pelo seu Deus, né, que é esta antiga serpente, o próprio Satanás, ele fará sinais, milagres e tal, etc. Ou seja, em 2 Tessalonicenses 2, está falando do anticristo fazer sinais, milagres e prodígios. Só que o pessoal pensa, mas é o falso profeta que faz isso. Não,
é o anticristo, que é chamado de falso profeta. No meu ponto de vista, falso profeta é apenas mais um título que é usado para se referir à pessoa do anticristo. O anticristo está chamado por muitos nomes ao longo da Bíblia, né? O assírio, o chifre pequeno, o iníquo, o filho da perdição, o próprio termo anticristo e muitos outros são títulos que são usados para fazer referência a esse mesmo último inimigo do povo judeu e dos homens da terra de uma forma geral, né? É um braço da ira de Deus que há de vir sobre os pecadores, dos quais os judeus estão no começo da fila. A quem muito é dado, deste muito será cobrado. Então, como o judeu ele tem mais responsabilidade em relação a essa questão, ele acaba se tornando o maior pecador da terra e por isso a punição vem primeiro para o judeu e depois para o gentio. Não é por outra razão, por exemplo, que a gente vê nos textos que falam do anticristo, dizendo que ele vai ter uma obsessão pela terra dos judeus, né? Que ele vai invadir, ele vai perseguir os santos, ele vai mudar os tempos, as celebrações, as datas comemorativas dos judeus, ele vai mudar a lei dos judeus e etc e tal, e por aí vai, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.